Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu farei uma reflexão acerca de um filme de 2014 chamado O Apostador, filme estrelado, protagonizado pelo ator Mark Wahlberg, que retrata a vida ou estilo de vida adotado por um indivíduo, por um professor de literatura, interpretado pelo Mark Wahlberg, que é viciado em aposta, em jogos de azar. Nós veremos ao longo desta minha apresentação, não uma apresentação sobre o filme, mas uma reflexão acerca das ideias que estão presentes no filme. E o meu propósito aqui consiste em discutir, todas as vezes que eu trago um filme a este nosso espaço, o meu objetivo é resgatar neste filme algumas ideias que nos possibilitem ampliar nossa leitura, nossa perspectiva, nossa reflexão sobre estas ideias. A minha relação com o cinema não é uma relação limitada a aspectos mais técnicos do cinema. A minha relação com o cinema, embora seja um cinéfilo inveterado, minha relação com o cinema se circunscreve em torno das ideias que são trazidas, abordadas, apresentadas nestes filmes. No cinema, eu digo aos meus alunos sempre que filme não é apenas para ser assistido, filme é para ser lido, porque todo filme encerra uma visão de mundo, todo filme propõe um argumento, todo filme traz um discurso, e neste espaço eu me atenho a refletir o discurso, o argumento, a ideia. É isto que novamente eu irei fazer hoje, tendo como ponto de partida, como mote para a nossa reflexão, para a nossa discussão, o filme O Apostador. Mas antes de nos atermos ao filme propriamente dito, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, se já não o fez, ajudar-nos na divulgação deste espaço, que é um espaço voltado para promover conhecimento, para promover reflexões e discussões sobre os mais diversos temas, sobre as áreas sobre as quais nós temos alguma certa afinidade, tendo como coluna vertical a filosofia. Filosofia é o ponto central de onde nós fundamentamos as nossas discussões, de onde nós propomos as nossas reflexões e abordagens. Portanto, nos ajudem na divulgação desse espaço, a fim de que nós possamos levar estas discussões a um grupo cada vez maior. Bem, como eu já antecipei, o Apostador é um filme de 2014 que tem como personagem central um professor de literatura que tem uma vida dupla. É um professor universitário
que é titular de uma disciplina sobre o romance moderno e que no submundo de sua existência, por assim dizer, vive em casas noturnas destinadas a jogos de azar, destinadas a apostas, né? Esse professor, interpretado pelo ator Mark Wahlberg, o Jim Bennett, é um indivíduo que tem uma vida dupla, professor universitário durante o dia e um apostador durante a noite. Esse filme é um remake. Nós temos uma versão original sobre o apostador, que é uma versão da década de 70, estrelada pelo James Caan, pelo ator James Caan, que recentemente nos deixou. James Caan, para quem não se recorda, é o Sonny, o filho do Don Corleone, de O Poderoso Chefão 1, né? James Caan, no Poderoso Chefão 1, interpretou o Sonny. Ele foi o protagonista da primeira versão do Apostador, que é uma versão dos anos 70. Entretanto, o roteirista, embora tenha partido de um filme pré-existente, vai apresentar nesse Apostador de 2014 um outro argumento. Ele próprio afirma que a tese que será trabalhada nessa nova versão do Apostador é uma tese diferente, e nós mergulharemos um pouco nesta tese. Bem, este professor de literatura de romance moderno é um homem, um indivíduo viciado em jogos. Ele tem um vício irrefreável em jogos de azar, em apostas. Entretanto, o filme, e aqui nós temos uma primeira chave, chave de interpretação. O filme não vai abordar a questão do vício em jogos a partir de um viés patológico. O filme não trata o vício do jogo como uma doença. O filme trata o vício do jogo a partir de uma filosofia de existência, de uma filosofia de vida, de um estilo de vida por meio do qual a personagem central estabelece uma posição crítica em relação à sociedade, em relação ao seu país, em relação ao mundo. Portanto, o vício do jogo não é tratado nesta obra a partir de um viés patológico, mas a partir de um estilo de vida, de uma forma de estar no mundo que permite a este indivíduo estabelecer uma posição, uma postura crítica acerca da sociedade, acerca do país, de seu país, acerca do mundo. Portanto, a aposta, e aqui nós veremos que a aposta é levada ao extremo, a personagem leva este seu vício ao extremo, e essa posição extremada é um posicionamento crítico em relação à sociedade, em relação ao mundo. Ora, a vida no filme já é tratada como uma grande aposta, né? Há inclusive um bordão que nos parece um tanto quanto
pessimista, por meio da qual a personagem central, o professor Jim Bennett, afirma que a vida é uma aposta perdida. Viver implica em apostar. A vida é representada como um jogo na qual todos nós estamos inseridos e que, de alguma forma, nos impele a apostar sempre. E mesmo quem não aposta, de alguma forma já apostou. Partindo do pressuposto de que a aposta é uma escolha, quem escolhe não apostar, de alguma forma, já apostou, porque a não escolha implica em apostar em não apostar. A não escolha já é uma forma de escolha, portanto, ao não escolher, você de algum modo já está apostando. A vida é uma aposta, mas uma aposta perdida. E talvez isso nos soe um tanto quanto pessimista, entretanto, no discurso nós veremos que, ao contrário de nos cercear da aposta, o filme é um estímulo à aposta, e não no sentido de induzir o telespectador a um jogo de azar, ao vício, a um jogo de azar, mas no sentido, e o jogo aqui, repito, é apenas uma metáfora da vida, é uma alegoria da vida, a roda na qual os dados, por assim dizer, são lançados, é uma metáfora da própria vida. Portanto, o filme, ao meu ver, não é um filme que encerra uma visão de mundo pessimista. Pelo contrário, ele nos instiga, ao menos no discurso, ele nos instiga a apostar. E apostar de forma extremada. Ora, o nosso personagem central, Jim Bennett, é uma figura que possui um comportamento de vida, uma forma de existir que é extremamente atípica, diríamos. Embora o filme não analise o tema a partir dessa perspectiva, como eu já disse, mas diríamos que a personagem é uma personagem doente, ou uma personagem que assume um compromisso, que assume um comportamento autodestrutivo. E nós veremos que essa ideia também está presente no filme. Mas ao assumir um comportamento autodestrutivo, um comportamento extremado, a nossa personagem se apresenta socialmente como uma figura deslocada, uma figura deslocada da sociedade. A sua forma de estar no mundo é uma forma marginalizada, é uma forma sobre a qual a sociedade reprova, é uma forma que a sociedade taxa como sendo doentia ou autodestrutiva. E nesse sentido, a personagem central se coloca como uma antípoda, como um ponto crítico daquilo que é socialmente aceitável. Portanto, o seu comportamento é uma forma de insurreição, de insubordinação, de revolta ou rebeldia em relação àquilo que é defendido, tratado como convenção social. E em que medida o estilo de vida da personagem central critica os padrões sociais? À medida que a sociedade, ao determinar certos padrões, está delimitando a existência do indivíduo. É nesse sentido que o comportamento do Jim Bennett assume
encarna uma posição crítica em relação aos padrões da sociedade. Ora, todo padrão social é uma forma de impor limites ao indivíduo e, consequentemente, condicioná-lo a uma existência medíocre, condicioná-lo a uma existência tímida, condicioná-lo a uma existência limitada. Daí o apostador assumir um estilo de vida que parte do conceito de existência como um estar no mundo, como um existir ilimitadamente. Ora, se ele assume esse extremo, se ele vai para a vida como um jogo no qual ele aposta tudo, no qual a única coisa que vale a pena é apostar tudo, é porque ele não está conformado a um estilo de vida, a um modelo de vida socialmente aceito, cuja finalidade é impor limites ou condicionar o indivíduo a uma existência medíocre. E a partir desse conceito, a nossa personagem central vai, de alguma forma, evocando para fundamentar o seu conceito algumas figuras que são figuras geniais, né? A exemplo de Shakespeare, né? Vejam, o gênio a figura do gênio é uma figura evocada ao longo do filme. O gênio só é um gênio porque adotou um estilo de vida desmesurado, um estilo de vida ilimitado. Quem é o gênio? O gênio é uma figura deslocada da sociedade porque tem um talento e o seu talento é desmedido, o seu talento é ilimitado. Shakespeare tem um talento desmedido, um talento incomensurável, um talento que não se adequa a nenhum padrão, que não se adequa a nenhuma bitola, a nenhum cânone determinado pela sociedade. A sociedade, em relação a Shakespeare, vai estabelecer uma visão crítica. Os críticos de Shakespeare são críticos de Shakespeare porque não se conformam com o seu talento desmedido. O Jim Bennett, inclusive, define o crítico, de forma mais pontual, o crítico de Shakespeare, a crítica a Shakespeare como a expressão da raiva de alguém que se insurge contra a natureza por ela ter distribuído talentos desiguais. A uns ou a muitos, a natureza deu talentos muito tímidos, a exemplo dos talentos dos críticos, e a outros, como Shakespeare, a natureza deu talentos desmedidos, incomensuráveis, talentos sem limites. E estes são os gênios, figuras deslocadas da sociedade, figuras que não aceitaram uma existência limitada, uma existência condicionada a determinados padrões. Portanto, o apostador que aposta tudo, que joga tudo para ele, para ele só tem sentido o ganhar tudo, jogar tudo, apostar em tudo, porque para ele o contrário disso é a mediocridade. O contrário disso é uma vida apequenada. E aqui ele interpreta o ser ou não ser hamletiano dentro dessa
dentro dessa perspectiva, apostar ou não apostar, né? Eis a questão, ser ou não ser. Ora, ser significa viver de forma ilimitada, é apostar tudo no talento. É apostar tudo naquilo que você acredita, é apostar tudo nas suas convicções e vivê-las de forma incondicional. Inclusive, ele, o apostador, também é um escritor, mas não se reconhece como tal, porque julga que aquilo que escreveu é medíocre, embora isso seja contrariado pelos seus alunos, mais especificamente por sua aluna, a Amy Phillips, a personagem interpretada pela atriz Brie Larson, sobre a qual nós falaremos daqui a pouco, interpretado como sendo um escritor genial, muito promissor, só que ele não se identifica como tal. Pelo contrário, ele se julga um escritor medíocre, como ele se julga um professor de literatura medíocre, por estar desempenhando um papel que não é o papel que ele pretende ou que ele deseja desempenhar. E aqui nós vemos uma posição de conflito em relação à sua própria existência. A vida na qual ele se realiza, ele se torna pleno, é a vida da aposta, é a vida nos jogos, é a vida ali naquele submundo. E ele vai afirmar que só vive de forma intensa quem possui convicções e investe a sua vida incondicionalmente nessas convicções. Ora, um escritor medíocre é aquele que escreve, dirá Jim Bennett, um escritor medíocre é aquele que escreve o que as pessoas querem ler. Já um escritor ilimitado, talentoso, é um escritor que escreve a partir de suas convicções. Ele não tem nenhuma preocupação ele não tem nenhuma preocupação com os leitores. Aliás, o escritor talentoso cria os seus leitores. Ele não escreve para determinado leitor, porque a sua própria obra é uma geradora de leitores. Os seus leitores são gestados no ato mesmo de sua produção textual. Daí o grande literato alemão Goethe dizer que todo gênio todo gênio é uma espécie de eternidade póstuma, por assim dizer, né? O gênio é uma figura póstuma. Por quê? Porque os leitores do gênio, ou reconhecimento, o gênio é uma obra, é uma criação póstuma, né? O sentido da fala do Goethe caminha por aqui, porque para Goethe, nenhum gênio é gênio em seu tempo. Todo gênio é um reconhecimento póstumo, é um reconhecimento que se dá depois da morte do gênio. Portanto, o gênio é uma figura discriminada em seu tempo, mas que de alguma forma já gerou leitores, já gerou admiradores que irão perpetuar a sua obra. Daí Goethe afirmar que todo gênio é uma produtividade póstuma, né? Todo gênio se faz póstumamente. Ora, o gênio não se preocupa com o auditório, o gênio não escreve pensando nos leitores, porque ele cria os seus leitores. Portanto, um escritor talentoso vive de forma ilimitada. Ora, a grande temática do filme é justamente essa. Existir significa existir de forma ilimitada. No filme, a antípoda, o contraste desse comportamento
desse estilo de vida, será encarnado pela personagem da atriz Brie Larson, que é uma aluna talentosa. O próprio Jim Bennett reconhece que ela é uma aluna talentosa, entretanto, ela opta em se esconder. Ela opta em ficar no meio termo, em se misturar aos demais alunos e ali permanecer escondida, porque este é o lugar mais seguro. Este é um lugar, esta é uma zona de refúgio, esta é uma zona de conforto. Quem fica aí, quem fica nessa zona de conforto, não fica aí porque não está disposto a perder, mas de algum modo já está perdendo uma vida que poderia ser muito mais intensa, uma vida que poderia ser muito mais plena. E as consequências de apostar pouco importam, veja, quando você encara a vida como uma grande aposta, quando você encara a vida e partindo do pressuposto, do conceito de vida postulado pelo próprio filme, considerando a vida como uma grande aposta, a única coisa que interessa é apostar tudo, né? E as consequências são apenas as consequências. Ora, quando você aposta tudo, você corre o risco de ganhar, de perder tudo, mas você também corre o risco de ganhar tudo. E na mesa de apostas, que alegoriza a vida, não basta ter a coragem de um soldado ou a inteligência de um anjo. Por quê? Porque tudo é uma aposta, tudo está fadado à sorte, tudo está fadado ao acaso. O apostador escolheu apostar tudo e ele vai assumir os riscos desta aposta, os riscos dessa escolha. Ganhar ou perder pouco importa. O importante é assumir uma existência que seja ilimitada. A única coisa que vale a pena, vai dizer Jim Bennett, é o impossível. A única coisa que vale a pena é viver de forma intensa e ilimitada. Ora, o contrário do ilimitado é a mediocridade, é a pequenez, é quase que a não existência. Daí, o que vale mesmo a pena é um amor ilimitado, é uma paixão ilimitada, é uma casa ilimitada, é uma vida, é uma existência ilimitadas. O filme lida com essa questão. O contrário dessa vida ilimitada, dessa existência ilimitada, é uma espécie de suicídio existencial. O tema do suicídio está presente no filme. O próprio comportamento da personagem, como eu já disse, é um comportamento que a sociedade julgaria como sendo autodestrutivo. Portanto, a personagem corre para o abismo. A impressão que nós temos é que ela está a passos largos em direção ao abismo e, portanto, ao suicídio. Mas um suicídio, não um suicídio biológico, um suicídio existencial. Inclusive, o Jim Bennett se identifica com a personagem do Estrangeiro, de Albert Camus, que é um escritor, que é um escritor e pensador existencialista, e o existencialismo é uma corrente filosófica que está presente neste tema. E o apostador do Camus é uma figura que já empregou as balas de seu revólver e ele guardou apenas uma bala apenas no tambor do seu revólver. E o Jim Bennett entende que aquela bala é a bala para ele. É a bala que ele reservou para tirar a sua própria vida. E o Jim Bennett
parece ter encarnado o Jim Bennett traz essa questão, essa temática do suicídio à tona, entretanto desconstruindo essa nossa ideia de suicídio, porque o suicídio para o Jim Bennett é uma vida medíocre. Quem não apostou, quem ficou na zona de conforto, quem ficou no lugar de refúgio, de algum modo já se suicidou. E se suicidou existencialmente, porque deixou de viver de forma intensa, plena e incondicionada. Ora, o filme nos apresenta uma abordagem psicanalítica, há algumas referências no filme que eu pelo menos identifiquei, né? O Jim Bennett é uma espécie de filho pródigo, né? É uma espécie de filho pródigo. Ele de alguma forma rompe. Filho pródigo, quando eu falo filho pródigo, eu tenho em mente a parábola proferida pelo Cristo no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, aquele filho que pede a sua parte na herança, pede sua parte na herança para o pai e cai no mundo dilapidando tudo aquilo que lhe foi dado como herança. O Jim Bennett é uma figura que está dilapidando o dinheiro do seu avô, né? O avô que faleceu lhe deixou uma certa fortuna e ele está dilapidando essa fortuna na mesa de jogos, mas tenha absoluta certeza de que se perder tudo ele não terá um pai lhe esperando solícito, aberto a lhe perdoar. Ele não vai ter um cordeiro que será imolado para festejar o seu retorno, até porque sua família de alguma forma está dissolvida, né? Vejam, o filme tem uma abordagem mais psicanalítica, porque nós temos um conflito familiar entre o Jim Bennett e a sua mãe, que é Rebecca, se não me falhe a memória. A mãe do Bennett é a Rebecca, a personagem interpretada pela grande atriz Jessica Lange, e a relação entre mãe e filho é uma relação extremamente conflituosa, né? O diretor Rupert White, o diretor do filme, diz que o Jim Bennett quer explodir o seu berço de ouro. Ele é um playboy, é um burguês, né? Ele vem de um berço de ouro e ele quer explodir esse berço de ouro que o reprimiu muito em sua infância. E ele extravasa tudo isso na figura da mãe. A relação entre filho e mãe é uma relação conflituosa, e aqui nós vemos um bom material para pensarmos o filme dentro de uma questão mais psicanalítica, de psicanálise freudiana, porque o pai do Jim Bennett está ausente e a única relação familiar mais imediata que ele tem, que ele estabelece, é com a mãe. Entretanto, esta relação é extremamente conflituosa, cheia de traumas, de feridas, de um passado conturbado. A mãe não é uma espécie de redentora, não tem por ele nenhum amor materno. Quando ela se compromete a pagar as dívidas do filho, ele vive extremamente endividado, ele está devendo para a máfia coreana, para a máfia afro-africana, está devendo para um monte de mafiosos. A mãe se compromete a pagar as suas dívidas, mas não porque pretende resgatá-lo desse submundo. Ela pretende pagar as suas dívidas porque quer se ver livre dele, quer se afastar dele. E, entretanto, no seu inconsciente,
a mãe ainda representa um ponto de segurança. E vocês verão, se já não viram o filme, vocês verão que há algumas imagens por meio da qual a personagem mergulha na água, né? Essa imagem do indivíduo imerso em águas é uma imagem que simboliza o próprio ventre materno, a própria placenta materna. Há inconscientemente um desejo do Jim voltar para o ventre materno, porque ali é aquilo ali, aquele lugar é o lugar mais seguro. Entretanto, a sua mãe, no plano da consciência, não é esse seu ponto seguro, porque não é alguém que está disposto a pagar as suas dívidas para resgatar o seu filho desse submundo. Na verdade, ela quer romper definitivamente o seu laço, o seu vínculo umbilical com o seu filho. E essa é uma matéria, essa é uma abordagem psicanalítica muito pertinente neste filme. Bem, eu percebi, o filme evoca alguns literatos, mas eu particularmente notei a falta de uma referência a Dostoiévski, né? Ou Dostoiévski, como preferem os russos, né? Faltou o filme faz referências a Shakespeare, como eu já havia dito, faz referências a Camus, faz referências a outros escritores, mas não faz referências a Dostoiévski, né? E porque eu percebi a falta, porque a ausência de Dostoiévski me chamou a atenção, porque Dostoiévski era um gênio viciado em jogos. Inclusive, ele escreveu um livro que é um livro autobiográfico que eu reli recentemente, chamado Um Jogador, e que retrata um pouco desse lado Dostoiévski, deste homem dostoiévskiano viciado em jogos e muito endividado por conta disso, né? Faltou esta referência, e certamente ela deixaria o filme mais rico. Porém, o grande tema que o filme aborda é o tema de uma existência ilimitada que se insurge contra os padrões sociais. No mais, é um filme que vale a pena ser assistido, é um belo do entretenimento, tem uma trilha sonora muito boa, que vai desde Pink Floyd até uma banda chamada M83, que é uma banda que eu conheci no filme e me apaixonei. Enfim, é um filme que eu recomendo, estou quase certo de que você vai gostar, e era esta a breve reflexão que eu gostaria de fazer sobre ele. Poderíamos falar muito mais sobre o filme, mas eu prefiro parar por aqui até para não antecipar algumas coisas que de repente podem decepcionar quem não assistiu ao filme, tá? Se você gostou dessa nossa reflexão, deixa aí o seu joinha. Em breve nós nos reencontraremos novamente aqui para discutir um filme ou qualquer outro assunto. Um grande abraço e até a próxima.